A todos, cheguei! Vamos lá? Vamos para mais um episódio da nossa 17ª temporada, especialmente falando da RH para startups e tecnologia. Muito feliz em estar aqui com vocês nessa temporada. E eu sei que não é o que vocês estão habituados de receber de conteúdo, que a gente sempre faz mais focados para candidatos, né? Com dicas para candidatos. Mas não dá para o candidato se preparar e o RH não fazer a sua parte. Por isso que está sendo muito importante para mim a gente ter essa temporada juntos. E tenho tido oportunidades de interação aí com vocês a respeito desses temas que estão sendo muito positivas. Eu estou muito feliz com os resultados que a gente está tendo nessa temporada. Hoje vamos falar sobre como garantir a qualidade nas contratações mesmo sem recrutador. E eu quero até ver o que a nossa produção, o nosso chat GPT nos trouxe de recomendações aqui, porque difícil de fazer isso, difícil demais, né? Tudo bem que às vezes a gente não tem ali verba ainda, né, na startup, na pequena empresa de tecnologia, para contratar um recrutador. Lana, seja muito bem-vinda no Instagram, Evandro no LinkedIn. Mas assim, alguém da equipe já tem que ter uma experiência razoável fazendo o recrutamento. Senão o que vai se gastar? Tempo e dinheiro para fazer essas contratações. Não tem outra forma. Não tem outro resultado a não ser gasto e não investimento de tempo e de dinheiro para fazer essas novas contratações, sabe? Então, para mim, muito difícil. Qual é a minha facilidade e as minhas possibilidades? Apesar de eu ser uma profissional generalista na área de RH, a sub-área de RH, que eu sou especialista, é justamente recrutamento e seleção. O que favorece muito o meu perfil para empresas startup que estão começando, que ainda não tem bala na agulha para ter um time muito grande de people, né? Eu consigo me virar ali e transitar em várias sub-áreas, em várias possibilidades dentro do RH. Então, eu tenho essa facilidade. Agora, pegar uma pessoa do RH que é 100% focada em departamento pessoal, que é 100% focada em folha, gestão de benefícios, essas questões mais operacionais, mais de operação do RH, e não tem nenhuma experiência fazendo recrutamento, se torna realmente mais difícil. A probabilidade de falar com muito candidato que não tem nada a ver com a vaga, de conhecer, fazer muitas etapas no processo seletivo que não tem realmente assertividade é alta. E aí vou compartilhar com vocês metodologia, ferramenta, né, informação. Existe um estudo que se chama Régua de Smith. É difícil de encontrar esse estudo na internet. Eu consegui pegar essa informação num material de um fornecedor, de um vendor, anos atrás, e guardo esse gráfico com muito carinho, porque é difícil de encontrar esse gráfico na internet, mas se chama Régua de Smith. O que a Régua de Smith nos diz? Que a cada grupo de técnicas que eu uso para fazer um processo seletivo, eu aumento um certo percentual a probabilidade de eu estar sendo assertivo com aquele candidato, de eu estar escolhendo o candidato certo. Então, se eu fizer só análise de currículo, análise de perfil no LinkedIn, eu tenho lá um percentual, acho que é 15%, não tenho certeza. Se eu fizer análise de currículo e entrevista, eu aumento em mais 15%, vou para 30%. Se eu fizer a análise de currículo, entrevista e testes técnicos, eu aumento mais 15%, vou para 45%. E aí tu vai adicionando estratégias e ferramentas e metodologias de seleção de pessoas. Dentro do recrutamento e seleção, a gente recruta, divulga vaga, busca candidatos e depois seleciona a partir daqueles candidatos que foram recrutados. Então, seleção é entrevista, teste técnico, teste comportamental, aí tem um monte de coisa para fazer. Tiziana, seja muito bem-vinda.
Então, a cada grupo de coisas que eu escolho, eu consigo aumentar a assertividade do processo seletivo, que chega no teto de 65%. Então, eu nunca consigo ser 100% assertivo na escolha de um novo funcionário através do processo seletivo. Eu consigo ser, no máximo, 65% assertivo. Quando é que eu vou atingir o 100%? Esses outros 35% dependem de como é que está a vida pessoal daquele candidato selecionado quando ele começa na empresa, de se bater o santo dele. Liana, seja muito bem-vinda. Se bater o santo dele com o chefe, se bater o santo dele com os colegas de trabalho. É isso. E aí não tem como a empresa interferir nisso. Isso vai depender do destino, do acaso. A gente sabe que não é, né? Tudo tá conectado, Mactube. Mas assim, vai depender de outros fatores que não tem como a gente saber no processo seletivo, sabe? Então a gente tem que esperar a pessoa começar e ver o que vai rolar. Então nenhum processo... Vamos partir daí? Vamos partir daí pra gente, sabe, relaxar nossa cabeça? Nenhum processo tem 100% de assertividade. Não importa o que a gente fizer. Então vamos descansar nosso espírito nessa tranquilidade de saber que não tem como ser 100% assertivo, mas que dá para aumentar até 65%, a gente vai fazer. E aí eu trouxe 3 dicas que a minha produção montou para vocês, para a gente garantir a qualidade, a assertividade, que a gente já sabe que vai até 65%, mesmo sem recrutador, mesmo sem ter aquela pessoa que veste o cargo, o job description, o papel de recrutador. Primeira dica, faça o líder ser protagonista do processo, mas com roteiros claros. Inclusive, assumimos essa metodologia aqui na Uncover, não foi ideia minha, foi ideia do Matheus, que é meu gestor, que é nosso co-CEO. Matheus sugeriu, Mari, o que acontecia antes? Eu alinhava com o gestor a vaga, eu sentava com ele, ele me dizia o que ele queria, e eu começava que nem uma maluca, procurar gente, abria vaga no LinkedIn, olhava as candidaturas, e aí selecionava lá um monte de gente que eu achava que tinha perfil da vaga, entrevistava um monte de gente, a partir dessas pessoas eu apresentava quem eu mais gostava, quem eu achava que tinha mais encaixe ali com a vaga para o gestor entrevistava e daí a gente seguia o processo. Agora, em algumas vagas que são mais sêniores, que são vagas mais difíceis, que tem poucas pessoas no mercado com aquela expertise, aquela experiência, aquela postura, aquele comportamento, quem busca primeiro os candidatos é o gestor, que é a pessoa que tem a propriedade para dizer se aquele é um bom candidato ou não. Então, o gestor que faz postagem no LinkedIn, faz hunting, pede indicações para amigos, para ex-colegas e tal, ele conversa com essas pessoas primeiro e apenas as pessoas que ele selecionou vêm para uma conversa comigo. E, gente, tem funcionado muito bem, muito bem. Porque daí a probabilidade de eu errar no candidato que eu selecionei e passar um candidato que não vai fechar com o que o gestor está procurando é alta. Porque eu não estou lá na área, trabalhando lá na operação para eu saber exatamente o que o gestor quer. Então, tornar o gestor o primeiro ponto de contato com o candidato e o protagonista do processo tem sido uma excelente experiência para a gente. E aí, se não tiver RH na empresa ainda, que acontece, a startup é muito pequena, ainda não tem RH, o segundo ponto, que aqui na Uncover sou eu, como people, para medir cultura, entender experiências e tal, o segundo ponto pode ser alguma outra pessoa da empresa que tenha essa sensibilidade, sabe? Que seja realmente uma referência em cultura e que pode ser uma pessoa para bater papo com o candidato e dizer, beleza, esse cara tem... O que é uma das coisas de cultura que eu mais avalio para startup? É se a pessoa é aberta ao risco. Porque a startup, ela pode da noite pro dia acabar. Não todas, né? Aqui na Uncover a gente já está num momento muito mais estável, porque a gente tem modelo de negócio validado. Mas quem não tem ainda modelo de negócio validado, pode passar um perrengue gigante.
de entrar na empresa e dali a pouco não dá mais certo, a pessoa ter que sair. Aí pessoas que vêm de grandes corporações, que já estão acostumadas a ter aquele plano de carreira bem desenhadinho, os processos, as áreas, política, procedimento, compliance e tal, chega numa startup e pensa, meu Deus, que bagunça. Não tem nada definido aqui. E a verdade é, talvez não tenha. E é tu que vai estabelecer. A gente está te contratando justamente para tu trazer essa experiência para cá e implantar processos que façam sentido, que sejam escaláveis e que sejam adaptáveis e que sejam flexíveis. Não dá para estabelecer processos que tenham uma montanha de burocracia, como a gente vê na grande corporação. Isso não se aplica para startup. Então, se a pessoa traz um perfil muito quadradinho, muito dentro do brete, muito bitolado, do jeito que não vai rolar. É uma das principais questões culturais que fazem pessoas que têm esse perfil mais de grande corporação cair quando estão num processo com startup. Tá? Então, vocês têm que identificar, caso não tenha o RH, boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Vocês têm que identificar no time quem é que tem essa sensibilidade, essa, sabe, essa a forma de ver isso e avaliar o candidato. Em segundo ponto, use o mesmo roteiro de entrevista para todos os candidatos. Isso ajuda a comparar melhor. A gente aqui no Uncover, já falei em várias lives dessa temporada, nós temos o Job Description desenhadinho de cabo a rabo para todo mundo, em todos os cargos, com tudo, tiriri. Tudo certinho. O que a gente faz? A gente usa como base, como modelo do roteiro da entrevista o Job Description. Daí a gente garante que as perguntas que vão ser feitas durante a entrevista estão alinhadas com o que a pessoa precisa realmente fazer aquela função. Daqui a pouco a gente está falando do conto da carochinha e que não tem nada a ver com o assunto do Job Description e o gestor se perdeu e no próprio personagem, ele do entrevistador e está viajando na maionese. Então, tendo um roteiro da entrevista alinhado com o anúncio da vaga, alinhado com o Job Description, o resultado é muito mais positivo. Super recomendo, tá? Que já tenha perguntas. Vou dar um exemplo para vocês. Já que estamos aqui reunidos ao redor do fogo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Muito legal esse formato que a gente tem aqui. Analista de insights. O que é um perfil comportamental do analista de insights? Ele precisa ter pensamento analítico e ser bom em resolução de problemas, que é a capacidade de analisar dados complexos, identificar padrões e problemas e desenvolver soluções eficazes baseadas em dados, que tem tudo a ver com o jeito, com a atividade da Uncover, tá? Aí, para processo seletivo, tem uma coluna no Job Description, tem 2 perguntas que podem ser usadas para medir se esse candidato tem pensamento analítico e resolução de problemas. Delton, seja muito bem-vindo, boa tarde. Primeira delas, descreva um problema complexo que você enfrentou no trabalho e como você o abordou para encontrar uma solução. Segunda pergunta, como você utiliza dados para tomar decisões no seu dia a dia profissional? Isso aqui faz com que a pessoa conte de coisas que ela realmente fez, que ela realmente viveu. Qual é o problema de processo seletivo? E se você tivesse um problema assim, assim, assado, o que você faria? Aí a pessoa inventa um negócio. Não quer dizer que ela realmente agiria assim. Então a gente quer saber como é que a pessoa já agiu. O que ela já fez relacionado àquele comportamento que a gente espera dela. Ter roteiro da entrevista também elimina os idiotas. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Aquele líder que segue coach nas redes sociais e que acha que... Até me levantei aqui, ó, que até fico nervosa com esse assunto. O líder que acha que tem que fazer pergunta idiota. Que animal você seria? Se essa já me fizeram.
Quanto tempo leva para gastar uma caneta Bic? Quantos pneus são vendidos por ano na cidade de São Paulo? Ai, sabe? Me dá um desânimo de viver. Eu odeio gente que acha que isso vai medir alguma coisa em processo seletivo. Eu não gosto, eu não andarei junto com essa pessoa. Que falta de técnica, que falta de metodologia, que falta de noção. Ah, eu fico maluca. Então, ter um roteiro elimina os idiotas do lado de cá do processo, do lado da empresa. A experiência do candidato vai ser muito melhor. Com respeito ao profissional, gente. Respeito ao profissional é a primeira coisa que a gente tem que ter no processo seletivo. Né, Delton? O Delton falou, concordo. Primeira coisa que a gente tem que ter no processo seletivo é respeito ao profissional que está do outro lado, que é um ser humano buscando uma oportunidade de emprego. Então, use o roteiro da entrevista para todos os candidatos à mesma entrevista. Isso faz com que tu compare as respostas que foram dadas à mesma pergunta. Senão tu não consegue ter a visibilidade entre os candidatos. Terceira dica pra gente encerrar, que eu fiquei nervosa com esse assunto. Mapeie canais de atração de acordo com o perfil de cada vaga. LinkedIn, comunidades, indicação. Ai, Mari, hoje em dia só entro por indicação. Então vai buscar indicação. Vai buscar conhecer gente que tem dique. Vai buscar conhecer pessoas que tu pode de alguma forma demonstrar o teu perfil profissional e essa pessoa vai acreditar em ti e vai te recomendar. Adianta ficar curtindo post no LinkedIn de hoje em dia as empresas só contratam por indicação. Bom, então se a gente sabe disso, o que a gente vai fazer? Vamos procurar contatos. Eu sei que eu tô falando disso num lugar extremamente privilegiado como mulher branca, hétero, cisgênera que eu sou. Mas eu também saí de um lugar que eu não tive, eu sei muito bem o meu lado nessa história. E eu saí de um lugar que eu não tive família para me recomendar em processo seletivo nenhum. Cheguei em São Paulo conhecendo um total de 2 pessoas. Que era o Rafa, com quem eu morava, um grande amigo meu lá de Santa Maria. E depois a Thaís e a Marina, que foram amigas do Rafa, com quem eu passei a morar. Só. Acabou. Esse era o meu networking em São Paulo. Pessoas maravilhosas que eu tenho com o maior carinho. Ainda tenho contato até hoje. Só. Acabou, gente. Todo mundo que eu conheci em São Paulo foi, F Prado, seja bem-vindo, foi me enfiando, metendo a cara, mandando mensagem no LinkedIn, como se eu conhecesse a pessoa e não conhecia ninguém. Indo em evento gratuito. Ai, gente, é isso. Não tem outro jeito, tá? Não tem. Então, assim, indicação é um canal. Como candidatos, vamos criar nossa própria rede de relacionamentos como pessoas que estamos contratando. Júnior, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando no Instagram, sejam bem-vindos. Eu nem avisei, né? Tô no LinkedIn e no Instagram, tá, gente? No Instagram, mariana.gaida. Quem quiser me acompanhar por lá também. E aí, quem são as pessoas que vocês vão procurar vagas extremamente técnicas no LinkedIn? Eu não faço. Porque, na verdade, o que acontece é que o número de candidaturas é muito alto e o número de candidatos realmente alinhados é muito baixo. Porque nós temos um índice de desemprego, uma taxa de desemprego altíssima no Brasil, as pessoas se candidatam para qualquer vaga. A pessoa que está no desespero de encontrar um novo emprego, ela vai naquela metodologia vai que dá. E eu já tive candidatura de açougueiro para a vaga de engenharia de software. História real. Com prints e provas. Onde é que eu vou buscar como recrutadora vagas muito técnicas? Em comunidades. No Discord, por exemplo, tem servidores incríveis que eu faço parte no Discord. Mulheres em Dados, Java é outra comunidade que eu participo, da Quarkus Club. Comunidades. E eu como recrutadora, eu busco pessoas lá. Então, vocês como candidatos, quem tá aí como candidato, acompanhem. Vocês que são RHs, que estão comigo, façam parte.
A gente tem que se conectar com as pessoas, a gente tem que estar no mesmo lugar, vivendo em comunidade, com a nossa comunidade. Isso é muito importante. Então, mapeiem quais são os canais de acordo com as vagas que vocês têm. Hoje eu não faço mais, mas se eu tivesse vagas mais operacionais, quais seriam os canais que eu usaria? Cato, Indeed, vagas.com. Vagas até tem mais outros tipos de vagas. Mas o Cato, por exemplo, eu enxergo como um job wall, que a gente chama, um portal de vagas bem operacionais, que tem perfis que casam com vagas mais operacionais. Pegaram? Então já dá para fazer um monte de coisa sem ter um recrutador, mas o recrutador vai agilizar, vai fazer isso muito mais rápido. Não tem jeito. E vou dizer para vocês, para quem é RH, fica minha sugestão. Investir na área de recrutamento é muito bom. Faz crescer na carreira, dá dinheiro, abre portas, abre oportunidades, tá? Ser um RH generalista que tem uma especialidade em recrutamento é muito positivo. Thiago, seja bem-vindo. O Delton falou muitas informações atuais. É isso, né, Delton? Essa é a nossa ideia de estarmos juntos aqui. Chega por hoje? Chega, eu tô super satisfeita. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Volto amanhã, 7 de agosto, pra gente falar sobre como não errar na folha. Bem importante, que é outro lado do RH, tão importante quanto o recrutamento. Feito? Obrigada, vejo vocês amanhã. Muito obrigada pro pessoal do Instagram, vejo vocês amanhã 1h da tarde. Valeu!